precisando se humilhar mais. Diz só que ele está precisando orar com mais fé e buscar mais. É isso que ele está dizendo. Mas não diz que ele não é salvo. Mas se o crente não está evidenciando o fruto do Espírito, aí diz, ele não é salvo. Aí diz, ele não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele pode ter uma religião, ele pode ser um religioso, ele tem a sua religiosidade, mas ele não nasceu de novo. Jesus diz em João: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, esse fruto do Espírito aqui é algo que tem que ser evidenciado. Tem que ser evidenciado na vida do crente. Não pode ser diferente. Então, o fruto do Espírito, nas minhas anotações aqui eu coloco, o fruto do Espírito é de grande importância à vida do crente. Por meio dele, passamos a ter uma vida de santidade. Passamos a ter uma vida de santidade por meio do fruto do Espírito em nossa vida. Definição, vamos definir o que é o fruto do Espírito. Quando fala assim, o fruto do Espírito, o que é que nós estamos falando disso? Quando dizemos o fruto do Espírito, estamos dizendo a seguinte coisa, em definição: fruto do Espírito, virtudes e qualidades manifestadas pelo Espírito Santo na personalidade do crente. Isso é fruto do Espírito. É quando o Espírito Santo começa a moldar a personalidade. Pastor, e o que é a personalidade do crente? É o que ele é o que ele pensa, é o que ele faz, é o que ele é propriamente. Então, o fruto do Espírito é quando o Espírito Santo começa a evidenciar na minha personalidade o que o Espírito Santo é. É quando eu começo a ser influenciado pelo Espírito Santo, ao ponto que ele faz com que eu reflita ele. É quando o mundo começa a olhar para mim ou para você e começa a identificar características de Cristo em mim, características de Deus em nós. É quando nós conseguimos transmitir ao mais vil pecador, ao mundo perdido, que nós agora somos uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Então, em definição, fruto do Espírito são virtudes e qualidades manifestadas pelo Espírito Santo na personalidade do crente. Em miúdos, é quando o Senhor começa a transformar o crente, o homem, de dentro para fora. Quando o Senhor começa a transformar o homem de dentro para fora, ele começa a mudar a personalidade, o agir. Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. O que é isso, pastor? É o Espírito Santo trabalhando em nossa personalidade. Aquele que era iracundo, aquele que era brigão, aquele que era murmurador, aquele que está aquele e aquela. Não é só ele, não. Estou falando de homem, não. De sexo. Estou falando de pessoa. Aquele ou aquela que é transformado pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No Antigo Testamento, Aleluia, Jesus. nós temos vislumbres, né, das coisas do Novo Testamento. Assim que nós dizemos, temos assim, alguns flashes do Novo Testamento. Como é que a Bíblia se refere a Moisés? Moisés era o quê? Um homem mais manso.
na terra, né? Só que Moisés é aquele mesmo que matou o egípcio com o quê? Só com as mãos. Mas o que aconteceu com Moisés, pastor? Ele foi transformado pelo Espírito de Deus. Moisés se encontrou com Deus Todo-Poderoso lá no monte. A partir daquele dia a vida de Moisés foi diferente. Moisés se encontrou com Deus no Monte Horebe. Moisés se encontrou com Deus no Monte Sinai. Quando ele descia de lá, a Bíblia diz que a glória de Deus refletia na face de Moisés, que era obrigado a cobrir o rosto de Moisés com um véu, porque Israel não suportava olhar na face de Moisés, porque a glória de Deus refletia na face de Moisés. Aleluia. O fruto do Espírito não é nada mais, nada menos do que Deus refletindo em nós a sua glória, a sua personalidade, o seu caráter, o que Deus é e o que Ele quer que nós sejamos. Aleluia, Jesus. Isso é o fruto do Espírito. É por isso que não tem como. É por isso que é impossível alguém ser crente sem refletir o caráter de Deus. É por isso que o crente não brinca de mentir. O crente não pode ser um mentiroso, porque mentir não faz parte do caráter de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quem mente e quem é pai da mentira é um diabo, que é pai da mentira. Por isso que o crente não pode ser mentiroso. Por quê? Porque o crente mentiroso ele não reflete a glória de Deus. Eu estou falando só de um exemplo. Existem vários exemplos. Então, definição. Que é quando eu falo do fruto do Espírito? Quando Paulo fala que não tem de fruto do Espírito, o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que são as virtudes e qualidades de Deus que se manifestam em nós. Aleluia, Jesus. É a restauração. Aleluia, a restauração da imagem moral de Deus na vida do homem. O homem que estava caído na lama, o homem que estava na vida de pecado, que muita gente às vezes não entende. Alguém andava na lama, na sarjeta, jogado, era um mentiroso, era um alcoólatra, era um drogado. Aí ele aceita Jesus, aí ele larga tudo isso de mão e começa a refletir o caráter de Deus na sua vida. Aí alguém começa a dizer: fulano agora só quer ser porque ele é crente, fulano agora só quer ser porque ele é crente, ele só quer andar bem vestido, ele só quer andar social, ele só quer isso. Ele aí começa a dizer: ele não entende, eu não acredito. É porque você não conhece e não sabe o que é o fruto do Espírito. Quem conhece sabe o que é refletir a glória e a imagem de Deus. Está vendo que Deus está trabalhando, que Deus está operando, que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida do homem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Então, é manifestada, né? Virtudes e qualidades manifestadas pelo Espírito Santo na personalidade do crente. Deixa eu dar um exemplo mais do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, no começo do seu ministério, faz sua primeira viagem missionária. Sai ele e quem, irmãos? Quem era o companheiro de Paulo na primeira viagem? Barnabé, né? Separaram Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Silas é o companheiro das viagens seguintes. E aí, quem que eles levam com ele na primeira viagem? João Marcos. Leva João Marcos. Se não me falei agora, é o sobrinho de Barnabé. Aí Barnabé, no meio da viagem, João Marcos vê a dificuldade. Aí João Marcos e eu, vou tirar para fora, hein? Voltou. Paulo termina a viagem com Barnabé,
Quando vai sair na segunda viagem, aí Barnabé disse: bora, João Marcos. Eu ando com covarde. Comigo não vai. Eu não vou com esse covarde. Ele desiste no meio do caminho com ele. E aí não vai, não vai. Então Barnabé saiu com João Marcos. E Paulo saiu com Silas. Deus tem seus planos. Mas o que eu quero mostrar? Que é o Espírito, a questão do fruto do Espírito. Mais na frente, quando Paulo está mais experimentado, quando Paulo está mais moldado pelo Espírito Santo, mais trabalhado no fruto do Espírito, Paulo diz assim: ei, me traz isso, me traz aquilo. E João Marcos, que me é muito útil. Aleluia. O que foi isso? Foi o Espírito Santo trabalhando no coração do velho Paulo. Aleluia. Isso é fruto do Espírito. Aleluia, Jesus. Trabalhando em nossos corações, no coração do apóstolo Paulo. Então, irmãos, quando falamos de fruto do Espírito, estamos falando disso, de virtudes e qualidades manifestas pelo Espírito Santo na minha personalidade. O cristão não pode usar aquele jargão, não, porque eu sou assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Entendeu? Não. Porque se você não está sendo transformado, então você não está evidenciando o fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz que a luz do crente, do justo, é como o quê? A luz da aurora. É como a luz da aurora. Que vai o quê? Brilhando, 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 até ser o quê? Dia perfeito. Então nós temos que evidenciar isso. Essas virtudes, essas qualidades são resultados, irmãos, das características que haviam em Cristo. Isso não é nada mais do que nós herdando o caráter de Cristo. Não é nada mais do que Cristo evidenciando em nós a sua personalidade. Aleluia. Não é nada mais do que cada dia nós nos parecendo mais com Jesus. Você entende isso? Aleluia, Jesus. É isso que está acontecendo quando estamos evidenciando este fruto. Cada dia mais nós estamos parecendo com Jesus. Eu vou fazer uma pergunta de retórica. Não precisa você responder. Responda dentro do seu coração. Bem dentro da sua alma mesmo. Responda do seu coração. Você parece com Jesus? Eu não estou falando em fisionomia, em semblante. Porque nós não parecemos. Jesus era judeu, né? Jesus é oriental. Nós somos sul-americanos. Nós parecemos com Jesus. Em que parecemos com Jesus? No que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou. Jesus vai e olha para o céu e diz assim: basta o discípulo fazer o quê, irmão? Parecer com o seu mestre. Nós parecemos com Jesus, não na fisionomia. A pergunta é: parecemos em Jesus com o seu caráter? O caráter de Jesus está evidenciado em nós. Eu sempre, quando falo sobre isso aqui, eu gosto de citar aquele livro, Em Seus Passos. O que faria Jesus? Eu acredito que é um livro que eu nunca li todo. Eu até procuro ler esse livro, mas só este tema já é muito refletido, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Naquela situação onde o Senhor se encontrou, o que faria Jesus? Irmão Marcos, naquela situação onde o Senhor se encontrou, o que faria Jesus? O que o caráter de Cristo decidiria?
Satanás colocou propostas. Satanás disse: manda que essas pedras transformem em pães. Lança daqui abaixo, porque está escrito. Olha, para acabar a conversa, eu vou te dar todos os reinos e o poder se tu prostrar me adorares. E Jesus respondeu todas as três vezes, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Louvado seja Deus. Caráter de Cristo evidenciado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é fácil. Deus. Então essas virtudes e características são resultado das características, virtudes e qualidades resultado das características que havia em Cristo. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Vamos usar a Bíblia, irmãos. Estamos estudando a Bíblia. Usemos a Bíblia. E a minha não vai aguentar hoje. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 10. E até que me controlar para poder aguentar pregar. Comecei a suar e parece que começou a esfriar, né? Mas né, eu acho que é porque eu não estou muito legal. Já não estou muito legal, entendeu? Mas dá para aguentar aqui um pouco. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Olha aí na sua Bíblia. Olha o que ele diz. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus faça o que, irmão? Espera aí. Olha, isso aqui é tremendo. Isso aqui vai de encontro com aqueles que dizem: não, Deus só quer o meu coração. Não. O apóstolo Paulo disse que eu vou ler isso assim de novo, eu não tenho que entender. Para que a vida de Jesus se manifeste aonde? Na minha alma. Não é assim, está aí? É na minha alma? Responda, é na minha alma? É no meu espírito? Se manifeste aonde? E agora? O povo do coração, que Jesus só quer o coração. Se a Bíblia diz que a vida de Cristo se manifeste no meu corpo. Aleluia, Jesus. Quando é que a vida de Cristo manifesta no meu corpo? Quando eu evidencio o fruto do Espírito. Aleluia, Jesus. Mansidão, domínio próprio, temperança, amor, longanimidade, benignidade. Aleluia, Jesus. Depois vai dizer: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa o quê? Pronto, se alguém tinha dúvida do que era o corpo aí, ele já disse. Ele está falando da parte. Qual é a parte mortal do homem? Me diga, irmão, qual é? Essa aqui. Parte. O espírito e a alma são imortais. Dos ímpios também. Por quê? Porque vão ser condenados eternamente. Então, o fruto do Espírito é nada mais do que Cristo evidenciando neste corpo